ler o currículo do Moreira, e o currículo do Moreira tem, acho que, 10 páginas, né, professor? Então, eu vou fazer um resumo do resumo. Professor Marco Antônio Moreira é licenciado em Física e mestre em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Ensino de Ciências pela Cornell University. Foi professor do Instituto de Física da URGS de 67 a 2012, quando se aposentou como professor titular. Foi vice-diretor desse instituto de 89 a 92. Em 2014, recebeu o título de professor emérito. Foi docente permanente do programa de pós-graduação e ensino de física desse instituto de 2002 a 2013. É professor colaborador da Universidade de Burgos, Espanha, desde 1998. O professor é editor da revista Aprendizagem Significativa, em revista desde 2011. Já publicou 312 artigos em periódicos, 137 trabalhos completos em anais, e 56 livros e 7 capítulos de livros. Orientou 61 dissertações de mestrado e 63 teses de doutorado. Orientou 6 dissertações de mestrado e 8 de doutorado. Foi coordenador da Comissão de Pós-Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, MNPF, Profis, né, de 2013 a 2019. E é pesquisador sênior do CNPq de 2016 até 2021. Então, acho que... E o currículo se estende, né, pessoal? O professor dispensa todas as apresentações. Eu vou chamar, então, à mesa agora a professora Deise Viana. Deise. Professora Deise possui graduação em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Fez estágio pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, e atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física no Instituto de Física da UFRJ. A professora participa como colaboradora na coordenação do PIB de CAPES, do Instituto de Física, tem experiência na área de ensino de ciências, física, com ênfase em educação permanente, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de física, ensino de ciências, formação de professor, informática educativa e CTS. E vou chamar, finalmente, a professora Silvana Pérez, à nossa mesa. A professora Silvana é professora titular da Universidade Federal do Pará, possui graduação em Física, licenciatura e bacharelado pela USP, mestrado em Física pela USP, e doutorado em Física pela USP, com estágio na Universidade de Rochester, Estados Unidos, e pós-doutorado em Didática das Ciências pela Universidade de Burgos. A professora tem algumas características interessantes aqui no currículo. Na área de pesquisa em Física, a gente destaca as seguintes conquistas. Em 2004, foi convidada residente no Centro de Estudos e Conferências de Bellagio, na Itália, mantido pela Fundação de Rockefeller. Em 2005, obteve bolsa de produtividade do CNPq, sendo essa a primeira bolsa a ser concedida a pesquisador na área de teoria de campos na região norte do Brasil. Em 2008, publicou o primeiro artigo em teoria de campos somente com mulheres na região norte do Brasil. Em 2013, concluiu a orientação da primeira tese de doutorado em física da região norte do Brasil. Desde 2014, pesquisa também na área de ensino de física, e no ano de 2016 publicou seu primeiro livro, Mecânica Quântica, um curso para professores da educação básica. A professora Silvana é atualmente a nossa vice-coordenadora do programa, né, do MNPF. Então, obrigada à nossa mesa, aos nossos professores. Eu vou passar a palavra primeiro para o professor Moreira, para ele fazer, cada um da nossa mesa vai fazer uma pequena exposição, e depois a gente abre para o debate. Tá? Então, professor Moreira, por favor. Muito obrigado pela apresentação, pela oportunidade de estar nessa mesa.
Eu confesso a vocês que eu não tinha conhecimento de que eu estava nessa mesa. Eu acho que foi um descuido meu, mas quando eu vi a programação mais recente, eu vi que eu estaria nessa mesa, de modo que, então, eu não tenho preparação de diapositivas. Mas essa área é uma área que eu conheço, então, vou falar algumas palavras, né? Na apresentação da primeira abertura, eu já falei um pouco de como que começou esse mestrado. Esse mestrado começou com uma iniciativa da CAPES, do professor Abílio Baeta Neves, que era o presidente da CAPES na época. E o professor Abílio me chamou e falou: Moreira, nós precisamos de um outro mestrado. Mas eu perguntei, mas por que outro mestrado? Porque nós precisamos de um mestrado que seja voltado para o ensino, para o professor, diretamente para a sala de aulas. Eu gostei da ideia, aceitei a ideia e juntei alguns colegas e começamos a fazer um estudo de como seria possível essa proposta. Depois de conversar com várias universidades e vários grupos, nós concluímos que naquela época, ano 2000, só podia ser ensino de ciências e matemática. Mais ou menos uns 10 anos depois, essa área passou a ser ensino. Então, mestrado profissional em ensino, mas o nosso continuou sendo o mestrado nacional profissional em ensino de física. Nós tivemos algumas ideias iniciais, por exemplo, que esse mestrado não seria virtual, seria presencial, e que ele seria conteudista, no sentido de que nós valorizaríamos os conteúdos. Claro que não deixaríamos de lado a parte didática, mas nós teríamos disciplinas de conteúdo. Tá? E também nós tentamos viabilizar a participação dos professores, fazendo com que as aulas estivessem concentradas em fins de semana. Foi um projeto muito audacioso, mas hoje nós estamos aqui comemorando 10 anos desse projeto, temos cerca de 60 polos e estamos tentando também um doutorado. Que críticas que eu tenho? Quando esse mestrado foi criado, houve forte reação acadêmica do mundo acadêmico. Os programas profissionais eram considerados de segunda categoria, os programas acadêmicos eram os programas mais valiosos. Então, nós tivemos críticas e resistências à implementação desses polos dos mestrados profissionais em ensino de física.
talvez até hoje ainda haja resistências ou críticas em alguns locais, mas nós conseguimos vencer tudo isso. E o nosso mestrado hoje tem muito boa credibilidade. Bom, eu fui professor de física durante 50 anos. Tá? Dei aula de física no ensino médio, dei aula de matemática também. E acompanhei toda essa história. E hoje me preocupa muito o fato de que a física parece que está morrendo. Quando eu era professor de física, na educação básica, eu tinha 6 horas de aula por semana de física, 6 de matemática. Hoje, tem escolas que têm 1 hora de física por semana. Isso eu considero um grande erro. Tá? Vocês imaginem como que um professor de física vai fechar 40 horas de trabalho se ele tem 1 ou 2 que seja horas de aula de física por semana. Ou também tem a possibilidade dos professores não escolherem física nesse novo ensino médio. O que está acontecendo é que as licenciaturas em física estão fechando, porque não há mais professores interessados em fazer licenciatura em física para trabalhar nesse contexto de desvalorização da física. Como pode desvalorizar uma ciência que faz parte da nossa vida? Uma ciência que é da cidadania. Mas que educação é essa? O Brasil está com uma educação mercantilista, preparatória, só para o mercado. Mas por quê? Deixa isso para depois. Faz uma formação em educação. E eu acho que o nosso mestrado e o nosso futuro doutorado devem ter esta preocupação de resgatar a física. É claro que é importante nós usarmos as tecnologias, como o professor acabou de mostrar. É claro que é importante também nós trabalharmos os conteúdos de física moderna e contemporânea, mas isso é inviável se nós não temos aulas, não tem espaço, não tem valorização. Os professores ganham a miséria e têm que dar uma quantidade enorme de aulas. Então, vocês me desculpem, mas é preciso que nós tenhamos ações políticas na educação para resgatar a formação em física e também em outras disciplinas. Tá? O nosso mestrado profissional vai bem, mas os professores, quando voltam à sala de aula, têm que se adaptar a essas regras preparatórias. Esse famoso modelo
do teaching for testing, ele existe no Brasil com força. É o ensino para a testagem. Isso tem críticas internacionais, tem movimentos internacionais já contra essa avaliação por testes de múltipla escolha. Esses testes não avaliam, esses testes só medem quantas respostas certas foram dadas. Esses alunos, depois, quando chegam à universidade, parece que não sabem mais, que nunca estudaram matemática, por exemplo, né? E passaram nesses testes. Bom, eu não sei se eu falei o que era esperado, mas eu aproveitei essa oportunidade para destacar que o nosso mestrado profissional em ensino de física é bem sucedido, nós pretendemos mantê-lo, nós até podemos ter mais polos, nós pretendemos também começar com alguns casos de doutorado profissional, mas por trás disso tem também, além da resistência acadêmica, tem a dificuldade do que estão fazendo com a educação no Brasil. A educação no Brasil está desastrosa. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Agora a professora Deise, se puder. Pode colocar a apresentação? Tem jeito. Bom, ensino de física no Brasil a partir do mestrado. Como já falaram, bom, e eu resolvi começar falando da Sociedade Brasileira de Física, que é a sociedade que mantém o mestrado. E eu fui resgatar algumas coisas dos simpósios nacionais, se vocês já frequentaram, é um dos maiores eventos que a sociedade organiza. E o primeiro se deu em 1970. O presidente, na época, era o já famoso José Leite Lopes, onde ele fala que, desse encontro, há uma proposta de reunião de educadores, pesquisadores e alunos de física com o objetivo de abrir a discussão e encaminhar soluções. Então, nós estamos falando de 1970. E aqui eu não vou ler tudo, mas eu destaco algumas coisas do resultado de 1970. Uma delas, que é muito oportuna para esse momento, é que se falava naquele momento que a Sociedade Brasileira de Física, em colaboração com as sociedades de física de outros países, deveria elaborar um projeto de colaboração latino-americana para coordenar os esforços que se fazem em pesquisa sobre ensino de física. Então, é com muita satisfação que a gente faz o primeiro encontro da SBF com o comitê, o Conselho Interamericano. E tiraram também uma comissão coordenada pela diretoria e pela Secretaria de Assuntos de Ensino, com sugestão de vários nomes. O Ramayana Gazinelli, que é um físico famoso, como presidente, Beatriz Alvarenga, que está sublinhado ali, professor Márcio Quintão,
da UFMG, Armando Lopes, a lista é muito grande. Foi o tipo da comissão, assim, vamos colocar todos e vamos ver o que é que acontece. E eu destaco a professora Beatriz Alvarenga. O que a Beatriz Alvarenga nos falava como palestrante? São várias afirmações que, se a gente olhá-las com o nosso viés de hoje, nós devemos repensar o que fizemos nesse período. Ela faz uma pergunta: por que devemos debater esse tema? Há problemas com o ensino de física no país? E ela diz que, em 1955, então, antes do primeiro simpósio, ela vai a São José dos Campos e o professor Sintra do Prado, eu realmente li isso, ele, numa conferência, ele fala: o ensino de física entre nós não está certo, nem quanto à matéria, nem quanto ao método. Então, isso é uma afirmação de 1970. E aqui eu faço uma homenagem, né, eu paro para fazer uma homenagem, render homenagens à querida professora Beatriz, que neste ano ela faz 100 anos. Infelizmente, ela não tem frequentado. Obrigada. Aqui está uma foto dela enquanto jovem, mas os livros foram muito conhecidos e eu vou resgatar, então, alguma coisa que ela vai falar sobre o fracasso do ensino, né? Ela formula hipóteses, está na ata, na página 18. Eu não vou ler as 10, porque são muitas. Quem quiser, consulte a página da SBF, e ela vai dizer: as aulas, em sua maioria, não despertam o interesse dos alunos. O número de informações, eu estou lendo o 3 e o 4, o número de informações fornecido é muito grande, de tal forma que a retenção é impossível. Avaliação, vou para o número 8, não, número 7. A disciplina é severa, sendo desagradável para o professor e para o aluno. E, por fim, que eu vou ler, mas a avaliação é feita visando apenas ao conhecimento, que, na maioria, é muito baixo. Então, essas palavras, né, na conferência que ela fez, se a gente olhar para essas questões, a gente, tirando a data, parece que são palavras ditas no dia de hoje. Bom, e o que nós vemos nas nossas escolas? Eu trago um quadro de 2023, onde todos os alunos estão bem enfileirados, alguns segurando a cabeça, talvez alguns até dando um cochilo, e o professor virado para o quadro negro. Quer dizer, virado para os alunos e apontando para o quadro negro, nenhuma tecnologia, nenhuma parte experimental. Essa é a maioria das nossas salas de aula. E consegui uma foto de 1920, cuja organização dos alunos, eles estão com roupas diferenciadas, claro, com a roupa de 1920, mas a mesma postura do professor, alunos enfileirados, colocando, né, fazendo a educação bancária, como Paulo Freire tanto nos fala. O que a gente quer, né? Então, a mudança é sempre urgente. Estamos falando lá de 1920, 1970, 2023. E qual é a proposta para o ensino para tempos de mudança? Eu trago um exemplo que acontece numa sala de aula, tem até um artigo publicado, numa escola pública federal do Rio de Janeiro, onde são tratadas unidades de medidas. Falou hoje na oficina. E o que eles estão fazendo? Nesse caso, eles estão, em conjunto, fazendo observações de preços, fazendo comparações, discutindo,
argumentando por que eles estão com posições diferentes, tirando conclusões. Então, esse exemplo, assim como vários outros que eu poderia trazer, eu trouxe um do meu grupo, para que a gente possa pensar numa mudança em sala de aula. Então, o conteúdo de medidas, que é o primeiro conteúdo que a professora Beatriz coloca no livro dela, que é importante, hoje falamos isso na oficina, eles não sabem. Então, aqui eles estão com outra maneira e depois vão para um laboratório, mas em conjunto, discutindo, argumentando e tirando conclusões. Bom, então, o que a gente chega, e eu tenho muito pouco tempo, eu tenho que correr, sempre foram muitas tentativas da SBF. Nós temos os SNEFs com várias posições colocadas, os EPEFs, que são os encontros de pesquisa, as Olimpíadas, temos revistas, muitos outros eventos, temos muitas atividades e comissões. Então, em relação à sociedade, ela procura reunir, procura atividades que ela possa melhorar esse ensino. Então, como o professor Moreira já falou, em 2013, conversas entre a CAPES e a SBF, surge o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, com 20 polos iniciais, com uma quantidade de verba suficiente da CAPES para infraestrutura, uma infraestrutura da SBF que colocou muita coisa à disposição, dando bolsas, dando material de consumo, fazendo reuniões, promovendo eventos. Isso passou em 2023, nós estamos com 61 polos, e esse quadro mostra a quantidade de polos em cada estado do país. Em todos os estados há um polo. Isso já foi comentado em outros trabalhos. Esse é um trabalho que a Bianca, do Acre, vem fazendo, e a gente vê que esse trabalho de melhoria do ensino, o Mestrado Nacional tem proporcionado. Então, nós temos 800... Aí eu pedi uns dados a Iramaia, que me deu algumas informações. Nós temos, nos 61 polos, 837 docentes, temos 2.250 defesas, considerando que a cada defesa corresponde a um professor mestre formado com uma especialização. Por que eu digo isso? E aí eu coloco cerca de 4 milhões de estudantes espalhados pelo país. Como chegamos a esse número? Eu resolvi fazer algumas contas. Nós temos uma linha, né, de 2013 a 2023. Eu cortei o ano de 2023, porque nós estamos na metade. Então, numericamente, não corresponde a um ano completo. E eu tenho na primeira coluna os mestrandos matriculados. E tenho na segunda as defesas. A cada defesa corresponde a um mestre formado. Perguntei a vários professores, a maioria do Rio de Janeiro, mas com exemplos do Ceará, da Bahia e de outros estados, e vi quantos alunos eles têm por ano. E a resposta é surpreendente, porque tem alguns, muito poucos, com 200 alunos por ano, né? Quer dizer, ele tem várias turmas, isso aí depende, não estou discutindo a carga horária, mas ele tem que corrigir, lembrando das provas, ele tem que corrigir este número de provas por bimestre, chegando a 700. Fiz uma média que encontrei um número de 450. Não quis arredondar para 500, mas isso aí, se for pelo país, vamos para 500. E fiz o seguinte: ali em 2015, onde eu tenho 115 defesas, eu tenho 115 vezes 450 alunos. Então, eu tenho alunos da educação básica que, no ano de 2015, tiveram esse professor
esses professores tiveram 51.750. E fui fazendo por anos. Né? Quer dizer, esse professor pode até dar aula 2 anos seguidos para um mesmo aluno, mas isso não me importa. Importa o número que ele tem por ano. E fui somando, então chegamos a 2.225 defesas, e todos aqueles números, né, eles vêm sendo acumulados. É claro que tem professor que se aposentou, que mudou de... Mas não importa. Nós temos 3.991.500 alunos que já passaram em sala de aula de física, com mestres em física formados pelo Mestrado Nacional. É claro que tem muito mais números de alunos no ensino médio, mas esse número nos surpreende pela quantidade de alunos do ensino médio que já foram trabalhados, já foram ensinados por mestres por esse mestrado. Mas a gente precisa ampliar, é muito pouco ainda. Né? E a gente não vai dar conta, no mestrado profissional, em nenhum mestrado, de todos os professores, porque isso é impossível. No Brasil, é muito grande. Então, nós sabemos que tem muito material produzido, e aqui eu estou falando da área de pesquisa em ensino de uma maneira geral. Há muitos mestres e doutores com muito boas propostas, né, todas elas gabaritadas por bancas, todas elas em programas de mestrado classificados pela CAPES. E o que eu, pessoalmente, sinto muita falta? Nós temos que reunir muito mais forças para um programa nacional de atualização de professores. Não um programa que venha de cima para baixo, mas fazer com que esses mestres e esses doutores possam passar para os seus colegas. Por mais que a gente tenha polos, por mais que a gente tenha programas de pós-graduação, essa rede tem que ser divulgada, esses materiais têm que ser divulgados. Nós que estamos na academia sabemos que esses materiais muitas vezes ficam num site de um programa. Por exemplo, o meu programa no Rio de Janeiro, a gente tem que dizer onde é que entra para ver onde é que está o produto. Alguns são divulgados, alguns são publicados, tem revistas, e o que eu vejo, né, diante de tudo que foi falado, em todas as atas da SBF, esses mestres e doutores em ensino, eles devem divulgar entre seus pares e trocar experiências entre eles. Isso a gente sabe que é muito difícil. Um professor sai de um mestrado, de um curso de atualização, ultra empolgado. Aí ele chega na escola, ele vai fazer uma experiência, vai levar os alunos para um pátio, aí a diretora não deixa. Ele pega, na hora do intervalo, com os colegas dele, pega uma bacia com água, os colegas olham para ele e dizem assim, pô, está querendo se mostrar, né? Isso é muito comum da gente ouvir. Então, eu acho que a gente precisa pensar em fazer um trabalho mais amplo e um trabalho de divulgação destes materiais. Os 4 milhões, eles me assustam, mas nós temos muito mais a fazer. Então, a pergunta que eu deixo em aberto é exatamente essa. Como continuaremos? Não só fazendo mestrados profissionais, doutorados profissionais, mas como nós atuamos mais na educação básica desse país. Muito obrigada. Obrigada, professora Deise. Agora eu vou passar a palavra para a professora Silvana. Eu acho que ela tem uma apresentação, rapazes. Isso, obrigada. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, é uma responsabilidade muito grande estar aqui, depois da fala do professor Moreira e da professora Deise Viana. Então, eu fiquei pensando o que eu tinha a acrescentar aqui nessa mesa, né? Então, eu trouxe para essa mesa o olhar de filha, né? De alguém que surgiu
nesse trabalho pelo mestrado, né? Então, ao longo da minha apresentação, vocês vão entender um pouco mais do que eu quero dizer com isso. Tá? Então, eu primeiro começo com essa pergunta, que foi feita na primeira mesa redonda, para a professora Leda, se eu não me engano. Né? Que como aproximar os pesquisadores em física, que atuam nas licenciaturas do país, dos pesquisadores em ensino de física, em um grande pacto pela alfabetização científica dos brasileiros. Eu coloquei dos brasileiros aqui, porque a gente está falando do mestrado profissional, mas essa pergunta foi feita no contexto, se eu não me engano, da Costa Rica. Né? Mas é algo que cabe aqui também. Né? A problemática, no fundo, acaba sendo a mesma. Né? Então, eu vou abordar em 3 frentes. Não, desculpa, essa pergunta eu vou fazer alguns slides para buscar algumas respostas nesse sentido. E a gente tem, no fundo, um caminho, né, que é o caminho idealizado por essas pessoas que estão aqui, né, que é uma busca dessa aproximação dos pesquisadores em física e dos pesquisadores em ensino de física, na busca de uma boa formação dos professores de física, né, que atuam na educação básica. Né? Por que eu falo isso? Porque os nossos docentes do mestrado, eles são os docentes das nossas graduações, e que, em sua grande maioria, com raras exceções, quando a gente fala de graduação em física no Brasil, a gente está falando de licenciatura. Então, isso é uma amostra de como as nossas licenciaturas do Brasil são. Né? Os nossos docentes do mestrado são um espelho dos nossos docentes das licenciaturas em física. Então, aqui são dados da Fundação Carlos Chagas. Né? Então, o perfil dos docentes do mestrado profissional foi traçado com base num questionário preenchido por uma porcentagem acima de 50% dos nossos mestres, dos nossos docentes do programa. Então, portanto, espelham um pouco essa realidade, né? Com uma certa uma margem boa aí de acerto. Né? Então, 52% possuem licenciatura em física. Uma parte deles possui também o bacharelado, que é o meu caso, né? E outra parte só licenciatura. Né? É uma porcentagem boa. Entretanto, né, a grande maioria deles, aproximadamente 70% dos nossos docentes, né, possui pós-graduação em astronomia física, que é o meu caso. Por isso que eu falo que eu, em termos da pesquisa e ensino de física, sou filha do mestrado, porque a minha formação é em astronomia e física. Né? Embora eu tenha formação em astronomia e física, eu estou aqui nos 70% que atuam na licenciatura em física há pelo menos 7 anos. Né? Eu já tenho 25 anos atuando na licenciatura em física. Mas, pelo menos, se a gente olhar pelo menos 7 anos, 70% dos docentes, né, atuam nas licenciaturas. Então, esse é o perfil do nosso mestrado, que também é o perfil dos docentes que estão ensinando a formação inicial desses professores de física. Né? Goste a gente ou não. 62% não atuam em outro programa de pós-graduação. Então, o mestrado, e eu vivo sempre repetindo isso, falo muito com a professora Iramaia, né, tem uma variável aí, uma dimensão do mestrado, muito importante, e que eu vivencio na minha prática o tempo todo, e eu tenho certeza que vários dos docentes do mestrado que estão aqui também vivenciam, é o impacto na formação inicial dos professores, né, que acontece dentro das licenciaturas. Isso são dados da Fundação Carlos Chagas, tá? Que a gente que está fazendo uma avaliação, né, multidimensional do nosso programa. Continuando esses dados, né, 82% desses docentes afirmam participar do MNPF, afirmam que participar do MNPF me motiva a pesquisar sobre aspectos relacionados ao ensino de física. Sou eu falando. Eu sou um desses 82%. Eu sempre gostei de sala de aula de física. Sempre. Desde a minha graduação. Mas eu fui trabalhar com pesquisa em física.
o que me fez voltar a pensar na sala de aula, como pesquisadora, foi o mestrado profissional. Esse número é impressionante. Né? 74% afirmam participar do MNPF contribui com a minha formação didático-pedagógica. Eu sou uma pessoa dessas. Eu mudei a minha prática na licenciatura por causa do mestrado. 51% publicam artigos relacionados com o ensino de física. Né? Então, a gente está buscando pesquisar ensino de física. A gente está aprendendo. Humildemente eu falo isso. Porque eu acho muito mais difícil fazer pesquisa em ensino de física, fazer pesquisa qualitativa, do que fazer pesquisa em teoria quântica de campos. Não tem comparação. Então, dizer que eu sei fazer pesquisa em ensino é de uma arrogância enorme. Eu não sei, mas eu quero aprender. E eu estou formando professor, porque eu fui contratada para isso. Então, a gente precisa unir forças para fazer isso direito. Tá? Também Fundação Carlos Chagas. Então, e aí, só para encerrar os dados do perfil dos docentes, 85% dos respondentes afirmam ter ficado mais cônscios de seu papel na formação de outros docentes a partir da inserção no MNPF. Né? Então, isso é o perfil do nosso professor do MNPF, que se reflete nas licenciaturas, de alguma forma. E para falar como isso chega nas licenciaturas, eu vou fazer aí usar 2 exemplos aí, tá? Tomei a liberdade de pedir para a professora Simone, né? Me pus de um lado, eu vou falar especificamente do Polo 37, porque é a nossa realidade, tá? E deixo para a plateia, se eu quisesse trazer a sua realidade, o que o mestrado contribuiu para a sua licenciatura, que se faça o seu depoimento. Né? Então, eu tenho minha formação toda em física, em astronomia física em pós-graduação, a professora Simone tem engenharia. Né? Eu tinha pisado em sala de aula da educação básica no início da minha graduação, que na minha época a gente podia fazer isso ainda, né? E a Simone nunca tinha pisado. Né? E aí a gente caiu no mestrado. A gente atua na faculdade de física, dando aula para licenciado. A Simone um pouquinho mais de tempo que eu. Né? E a faculdade de física forma licenciados em física há 50 anos. Né? Durante muito tempo foi a única faculdade do Pará que formou licenciados em física. E a entrada no MNPF aconteceu em 2014, diga-se de passagem, contra o colegiado da faculdade, formado em sua maioria por bacharéis, que dizia que não era o momento disso acontecer. Após a entrada no mestrado, nós tivemos o primeiro bolsista de iniciação científica na área de ensino de física. Né? Após a entrada no mestrado, a Faculdade de Física constituiu o seu grupo de pesquisa e ensino de física, que nós coordenamos. Um núcleo de estudos que agrega o grupo de pesquisa e projetos de extensão na área de ensino de física. Né? Hoje, né, nós começamos em 2017 com um bolsista de iniciação científica na área de ensino, e hoje nós temos aproximadamente 10 bolsistas. Nós mudamos a autoeficácia, né, dos nossos licenciandos, e isso é relato deles. Eles se viam, antes do mestrado, como, com as 1000 aspas, né, seres inferiores, porque eles não eram capazes de fazer pesquisa. Porque quem fazia pesquisa eram os alunos ligados ao programa de pós-graduação em física e faziam pesquisa em física. E hoje, a nossa licenciatura, nós temos alunos aqui para dizer se eu estou mentindo ou não, né? Amanda é uma aluna de TCC nossa aqui, né? Os nossos alunos de graduação se identificam como pesquisadores, os nossos licenciandos se veem como os pesquisadores. Então, isso é um impacto do mestrado que vai ficar para as próximas gerações, porque são as próximas gerações de professores que nós estamos formando. Isso é um depoimento da UFPA, pode ser que seja único, eu não sei, vou deixar para a plateia
responder se esse relato é fora da curva ou se aconteceu em outros lugares também. Né? E aí eu vou falar um pouco agora sobre um outro ponto, que é sobre a capilaridade do MNPF. Tá? Eu não sei se está aqui, eu vou fazer uma brincadeirinha de físico para físico. Tá? Então, eu coloquei uma brincadeira aqui, eu não sei se vai andar. Está indo o videozinho? Tá. Né? Então, todo mundo reconhece essa brincadeira, né? É a brincadeira de uma reação em cadeia. Né? Enquanto essa brincadeira está rolando, imagine, né? Pesquisa e ensino de física, o Brasil faz há muito tempo. E faz uma pesquisa de qualidade. Mas a gente, quando se fala de educação científica no Brasil, a gente precisa de uma reação em cadeia. Porque, senão, o trabalho se perde quando se pensa a nível nacional. Então, aqui, depois, eu coloco, né, o que eu entendo aí, os nossos polos, como sendo uma tentativa de reação em cadeia. Eu não sei se vai ser uma reação em cadeia. A professora Deise foi muito feliz, porque tem várias outras dimensões, quando a gente pensa, né, a complexidade de que é melhorar a educação do país, que, obviamente, não é simplesmente uma rede nacional do programa que vai resolver. Né? Mas não ter é muito pior. Então, por mais que a gente não saiba fazer a pesquisa que o pesquisador em ensino de física faz, por mais que as nossas dissertações pequem pela pesquisa em ensino de física, por mais que uma parte dos profissionais do mestrado, que não está aqui, despreze a pesquisa em ensino de física, existe uma parcela dos docentes das licenciaturas, que são bacharéis, e eu me coloco nesse grupo, que reconhece a importância desse mestrado e que está querendo aprender. Então, isso fica, né, 10 anos do mestrado se encerram agora, mas eu espero que venham outros 10. E eu espero que o país una forças, porque se é esse o programa que a gente tem para fazer alguma coisa de melhor, mesmo que a gente não consiga, porque a gente não consiga promover a reação em cadeia, é o mais próximo que a gente tem disso hoje. Tá? Então, mostrando aqui, né, eu coloco um mapa mais bonitinho, mas ele está desatualizado, com os polos do programa, para falar o que é capilaridade. Tá? Aqui, e aí faltam, né, os polos de Coari. Tem alguém de Coari aqui? Veio, show de bola. Quantos quilômetros de Manaus? Quantos? 250? Quantas horas? Porque lá a gente mede distância em horas, né? Na região norte a gente sabe o que significa isso, né? Quantas horas da capital? 5 horas de quê? De ônibus, tá? Né? Chegou lá, em Coari. Se não fosse em rede, teria uma formação, um programa de mestrado em Coari? Né? E faz par com Itacoatiara. Quantos quilômetros de Coari? Você é Itacoatiara. Porque Coari é 450, né? Isso, exatamente. Tá? Quantos programas de mestrado existem em Itacoatiara, em ensino, além do MNPF? Só o MNPF, né? Para saber. Macapá é um novo polo, que não tinha. Piripiri, quem é de Piripiri aqui? Vai lá, Guimael. Né? Tem algum outro programa de pós-graduação e ensino em Piripiri? Não, né? Picos, tem alguém de Picos aqui? Não veio Picos. Provavelmente não teve recurso financeiro do Estado para poder vir, ou da região, né? Então, é disso que a gente fala. Né? É isso que a gente quer dizer. Com todas as críticas que quem seja da área de pesquisa e ensino faça à rede nacional, a gente tem que reconhecer que está chegando ali, lá no extremo norte do Brasil, e no extremo sul do Brasil. E é a maneira que se chegou ali, porque quem está fora da rede demoraria mais 50 anos para chegar lá. E o professor de lá, muito provavelmente, não vai sair para fazer a pós-graduação.
por várias questões. Né? Então, sobre a fundamentação teórico-educacional das dissertações, e aí eu vou falar, a gente está esperando, na verdade, o último relatório da Fundação Carlos Chagas, que vai fazer uma análise, inclusive temporal, dessa fundamentação teórico-educacional, com uma amostra de 200 dissertações. Tá? Mas eu falo por conta própria. A minha primeira dissertação orientada no programa era horrível. Não que agora seja muito melhor, mas eu vejo um crescente. E eu tenho certeza que é esse o resultado que vai aparecer ali. A gente tem muito que aprender ainda. Tem muito que aprender. Mas a gente está buscando isso, considerando que nós não somos formados na área e que nós precisamos aprender isso, porque nós formamos professores em grande parte. Tá? Sobre as disciplinas do conteúdo de física do MNPF, está aqui a professora Iramaia para falar. Né? Não dá para construir uma casa pelo telhado. Né? Não tem como ensinar física de fronteira se a gente não sabe física de fronteira. As nossas licenciaturas não têm disciplina de mecânica quântica. As nossas licenciaturas não têm disciplina de relatividade especial e geral, em sua grande maioria. Mas a gente precisa ensinar isso para os nossos estudantes. Não da maneira tradicional. É claro que é com novas metodologias. Mas se a gente não souber conteúdo, não tem como usar metodologia. Né? E só para encerrar, eu coloco aqui, né, que o MNPEP já formou aproximadamente, eu arredondei, tá? Porque esse dado, eu acho que é não sei se era o dado atualizado, Iramaia, que ela te passou de 2.200, mas eu acredito que já tem um pouco mais, né? Eu não sei, bom, que seja, eu arredondei aí, tá? Chega, né? Mas, talvez não esteja exatamente 2.500, tá? Então, deu uma arredondada. E da ordem de 1.500 matriculados a gente tem atualmente no programa. Então, se você soma isso, são 4.000 professores de física, em sua grande maioria são licenciados em física, né, que atuam na educação básica, porque a condição necessária para estar no programa é estar em sala de aula. E para vocês entenderem o que é esse número, né, hoje nós temos da ordem de 9.000 licenciados em física no Brasil, atuando na educação básica. Então, nós podemos garantir que 45% dos professores de física que são licenciados em física passaram ou estão passando pelo mestrado. É disso que a gente está falando. Tá? Então, eu encerro a minha fala aqui e acho que abre para a discussão. Obrigada, professora Silvana. Eu vou abrir para a discussão. E antes, professor, se me permite, só uma pergunta aí, numa reflexão, né? Quer dizer, a professora Silvana falou sobre a formação do professor de ensino superior, que foi contratado para fazer pesquisa nos institutos, né, nas universidades, e que vão ser professores da educação superior. E que entram na educação superior sem nunca ter pisado numa faculdade de educação. Essa é a verdade. Nossos colegas, e me incluo nisso, quer dizer, não me incluo porque eu fiz a licenciatura, eu quase terminei a minha licenciatura, mas já me colocando junto com os bacharéis, né, que entram para dar aula nos cursos superiores, vem uma situação de evasão nos cursos de física absurdas, evasão no curso de bacharelado e de licenciatura. Não conseguimos ter essas metodologias ativas que a gente desenvolve aqui, aplicadas aos nossos cursos do ensino superior. Estou me referindo ao ensino superior. E, no final das contas, esse professor que está sendo formado na licenciatura, ele não tem acesso a um professor que vai ensinar física dura para ele, com uma visão como essa que nós estamos colocando. Então, eu pergunto para a professora Silvana, né, como é que a gente vai juntar esse corpo docente dos institutos num discurso único? Qual é o processo que vai trazer o nosso professor, bacharel, mestre, doutor, para que ele traga esse olhar da área de ensino com as metodologias, que ele leia o livro do professor Moreira, por exemplo? Qual é o processo que vai possibilitar isso? Professora Silvana. Então, né, eu acho que isso
se você está numa região que você tem um polo, né, eu acho que o polo, ele meio que potencializa essa discussão dentro de um colegiado, de um curso de física. Se isso é suficiente para que a maioria dos docentes do programa, né, mude a sua prática, eu não sei. Nós não conseguimos fazer isso em Belém ainda. Mas eu garanto que, sem ele, não tem nada. Então, o exemplo que a gente tinha em Belém era de um exemplo de alunos de licenciatura que não se viam, né, eles se consideravam inferiores aos bacharéis, aos alunos de bacharelado. Então, por mais que a gente não tenha mudado a prática da maioria dos docentes, que o MNPF, o Polo 37, não tenha mudado a prática da maioria dos docentes da faculdade, ele já mudou a cara da faculdade. Né? Quanto tempo vai demorar para mudar a prática da maioria dos docentes, eu não sei te dizer, pode ser que nunca mude. Né? Mas, com certeza, já é melhor do que o que a gente tinha antes, isso eu tenho certeza. E aí eu falo da minha prática, não sei de outros polos. Né? Acho que o professor aqui tinha uma pergunta. Por favor, professor. Eu sou Zolacir, do Polo da UESC, né? E eu queria retomar, no início da fala, uma questão que o professor Marco Antônio colocou no início da preleção dele. A pior resistência que eu acho que houve à criação do MENEPEF veio impressionantemente das pessoas do ensino de física. Em 2012, eu estava aqui na UNB fazendo um pós-doc com os colegas da mecânica estatística, e eu sou um daqueles que viu Jesus, né, como dizia o Peninha, e apareceu a possibilidade da gente tentar entrar no polo. Dentro da UESC, os colegas do ensino foram contrários. E eu estava aqui, então não briguei, mas não consegui. Quando voltei em 2013, então a gente entrou naquele dado que Silvana mostrou ali de 2014. E o professor Marco Antônio também disse, a educação no Brasil está depauperada. Mas aí eu preciso lembrar o nosso senador, né, lá do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro, que dá nome ao campus. A educação no Brasil está dessa maneira porque é um projeto nacional. E se a gente não entende isso, a gente não consegue mudar, porque nós temos de trabalhar contra esse projeto nacional que está, inclusive, acima de nós. A professora Deise falou aqui da professora Beatriz, que é fantástica. Em 1982, eu estava ainda aluno de bacharelado, mas já dava aula aqui em Brasília, nas escolas particulares, porque não tinha professor de física, né? Então, ser bacharel em física era maravilhoso. E eu perguntei para ela, numa reunião lá da SBPC, em Belo Horizonte, por que ela havia mudado o curso dela da primeira edição para a segunda edição do livro, que colocava situações, problemas e uma pergunta na primeira edição, e na segunda edição ela colocava a resposta. Ela disse, meu filho, aqui em Minas Gerais, o meu livro é muito adotado, e por uma questão de política editorial, na época eu podia ser chamado de meu filho, né? Agora nem tanto. Eu tive que colocar a resposta, porque são advogados, enfermeiras, enfim, tudo que é profissão acaba dando aula de física, porque não tem físico para dar aula de física. Bom, de alguma maneira isso existe até hoje, porque na Bahia é exatamente assim que acontece até hoje. Se a gente sai de Ilhéus e Itabuna e anda 50 quilômetros para dentro, não tem professor de física. Eu tive um aluno na licenciatura lá da UESC que foi dizer, professor, só vim ter um professor físico depois que entrei na UESC, em toda a minha educação. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que
no Brasil, mais ou menos 1 a cada 10 pessoas tem o nível superior completo. Isso é uma estatística aterrorizante. Se a gente pensa que nos países da OCDE, esse número chega a 6 a cada 10. Não é? E se a gente pensa em termos de doutores no país, então são 142 a cada 100 mil, 145 a cada 100 mil, esse número pode estar um pouco defasado. E aí a professora Deise mostra de novo aquelas 2 fotos que ao longo de um século mostram como mudou o ensino no país. Não é? O ensino mudou ao longo, sem mudar, um século. Na verdade, eu sempre, nos meus discursos, acabo dizendo que a gente está fazendo educação do século XIX ainda. Né? Então, e a reação em cadeia efetivamente demanda massa crítica. Ou a gente tem essa massa crítica, e para isso a gente precisa formar pessoas com qualidade, né? E aí uma demanda, porque começou agora, nesse novo governo que entrou no estado da Bahia, uma reunião com a Secretaria de Educação, junto com as universidades, a gente mandou uma demanda. Espera aí, os nossos alunos do polo, o polo da UESC tem um raio de atuação de mais ou menos uns 500 quilômetros, sendo que o polo, a UESC em si, é mais ou menos 80 quilômetros o raio de atuação no que diz respeito à graduação. E isso é impressionante, porque se hoje tem um polo em Picos, nós já tivemos um aluno de Picos do Piauí fazendo mestrado lá na UESC. Isso, assim, eu fico vendo isso aqui, eu fico aterrorizado, né? Porque, enfim, e essas pessoas, esses meninos não estão tendo bolsa, porque o critério de bolsa para o MENEPEF é ser concursado, mas não basta isso, precisa estar além do estágio probatório. Ou seja, aqueles que são, e aí eu vou usar a nomenclatura do Estado da Bahia, que é o regime especial de direito administrativo, que são aqueles contratados pela Secretaria de Educação, sem estar concursados, mas que dão aula nas escolas oficiais, esses não podem ter bolsa. Porque o critério de bolsa foi colocado lá em cima. Eu lembro que em 2014 todos os alunos tiveram possibilidade de ter bolsa. Ou a gente trabalha para isso, né, e aí a gente está trabalhando lá no sentido de tentar conseguir, inclusive da Secretaria de Estado, que libere parcialmente as horas desses professores para poder fazer o mestrado. Ou a gente fica dando murro em ponta de faca. Então, ao ver essas preleções, eu me senti instado a fazer essa contribuição. Professor Silvana, eu acho, a informação da CAPES, você tem? É porque essa discussão já está acontecendo na CAPES, talvez a professora Ida Maia queira fazer um comentário, mas é porque é isso, né? Já existe essa demanda levantada para os profis, né? E a professora Mercedes Bustamante, a nossa presidente da CAPES, já está sabendo, e já foi uma reivindicação muito bem frisada, que os professores temporários têm que ter direito à bolsa, e uma série de razões foram levadas a ela. Agora é esperar as articulações aí para a coisa acontecer. A gente tem que ficar de olho, fazer pressão, né? Que eu acho que é fundamental. Mas vamos lá, perguntas. Professora Maitê. Bien, indudablemente uno ve los números absolutos y dice, wow, probablemente para ustedes sea un número muy pequeño por las dimensiones que tiene el país, pero me parece bien importante poder tener un programa de impacto nacional en los lugares remotos, en donde probablemente los docentes ni tenían la esperanza de poder hacer un maestrado y mucho menos en enseñanza de la física. Aplaudo realmente este proyecto y tengo una curiosidad. De esos 2.500, que Yaira Maya dijo que no son, sino que son muchos más, los primeros, o los primeros 5 años, o los que han venido siguiendo, ¿tienen alguna información de qué ha pasado en su aula de clase después de que han culminado
con esa realidad en la cual realmente sigue existiendo, porque el maestrado no cambia la realidad de los institutos y del sistema educativo. ¿Tienen alguna informação sobre isso? Não sei. Pois é, está no relatório dos egressos, né? Você lembra de dados? Iramaia, acho que a Iramaia pode responder isso. Está no relatório da Fundação Carlos Chagas. Estou eu aqui participando da mesa redonda sem ser convidada, né? Participação extraoficial. Mas, Maite, nós estamos fizemos uma parceria com a Fundação Carlos Chagas, que é uma fundação importante de pesquisa aqui no Brasil. E essa avaliação é uma avaliação multinível. Tá? E o que nós já temos dos relatórios da Fundação Carlos Chagas, você perguntou sobre a mudança do professor em sala de aula, né? Não, efetivamente, esse professor, ao responder os questionários, nos aponta que ele passa por uma reavaliação da sua prática docente. Se sente mais seguro em relação aos conteúdos de física, porque aqui no Brasil a maior parte dos professores que atuam na sala de aula não são formados, não têm formação em licenciatura, muitos são bacharéis, mas tem muitos outros, tantos, de outros cursos. Então, eles se sentem mais seguros com relação aos conteúdos de física e com relação à sua atuação docente no âmbito da metodologia. Tá? Por quê? Porque eles têm que fazer um produto educacional, que é o desenvolvimento de um objeto. Eu gostaria só de chamar a atenção de uma reflexão que o professor Moreira faz há muito tempo e eu endosso. Nós somos uns admiradores de um prêmio Nobel de Física, Carl Weimann, não é verdade? E o Carl Weimann tem um artigo na Science, que é reproduzido sempre por nós dois, né, professor Moreira? Vou falar aí, ó. E que tem a ver com essa questão levantada aqui do ensino na universidade, na instituição de pesquisa, né? Que não é valorizado. Então, só uma frase que nós repetimos bastante, né, Moreira, nas nossas palestras. Ele diz o seguinte, ele diz, existem colegas meus na universidade que gostariam de trabalhar com ensino, mas a universidade não espera que ele faça isso. Porque a universidade, né, essas universidades, são universidades de pesquisa, né, que separa claramente a pesquisa do ensino e só valoriza essencialmente a pesquisa. E a culpa disso não é do nosso projeto nacional, é nossa, porque nós somos avaliados, CAPES, CNPq, pela produção de pesquisa. E ninguém fala em ensino. Ensino é só para avaliação de subir a carreira. É o sobe deitado, que eu chamo, né? Então é isso que eu tinha que dizer, né, professor Moreira? Relembrando a palavra do Weimann, que a gente segue sempre, né, a opinião dele, porque é um prêmio Nobel de Física que foi convertido para o ensino de física. Né? Como eu sempre disse, encontrou Jesus e entrou para Escola Brasileira de Ensino de Física, que é o culto nosso. Obrigado. Obrigado, professor Nelson. Acho que o professor Cristiano tem uma pergunta. Desculpa, gente. Ou um comentário. Por favor. O professor Moreira quer falar. Professor Moreira, vai. Só um minutinho, Cristiano. Por favor, professor. Eu quero só acrescentar algo que o colega está falando, do Carl Weimann. Ele diz o seguinte, o ensino nas universidades norte-americanas é pior do que ineficaz, é anticientífico. O ensino de ciências nas universidades norte-americanas é pior do que ineficaz, é anticientífico. Professor. Oi, gente, eu sou Cristiano Matos, da Universidade de São Paulo, e eu tinha que me manifestar, porque a história do mestrado, eu tenho que parabenizar os 10 anos, né, porque, de fato, é uma iniciativa muito bem sucedida, que está se transformando cada vez mais, ela é inevitável e contínua. Né? Mas, como eu venho de uma área de licenciatura, eu sou licenciado, e a minha vida inteira eu fui oprimido
pelo bacharelado, né? A ponto de quase desistir da carreira, né? Toda a palestra que houve de manhã sobre as dificuldades identitárias, né, que a gente encontra, em particular das mulheres, no caso da licenciatura, é bem agudo. Até hoje, há uma grande discriminação. No Instituto de Física da USP se fala que se faz FISBRINC no bacharelado, na licenciatura. Então, é duro para mim ouvir que uma área que foi muito oprimida, e ainda é durante muito tempo, virou opressora, né? Então, a área de pesquisa e ensino de física, ela é caracterizada como a opressora do mestrado profissional, né? E eu não entendo isso como verdade, né? Apesar, a resistência tem vários motivos. Eu era resistente ao mestrado profissional, eu era contra, né? Eu pessoalmente, por vários motivos que não dizem respeito à qualidade do mestrado, dizem respeito ao problema que o colega levantou. O problema do ensino de física é um problema político, de política educacional. Então, a gente teve uma área de pesquisa e ensino de física que foi, a duras penas, conseguiu virar uma área, conseguiu uma área na CAPES e foi destituída da sua competência, que era a área de pesquisa e ensino de ciências e matemática. Surgiram os mestrados profissionais, que eu não tenho absolutamente nada contra. Eu acho que é necessário, a gente precisa discutir a natureza deles e como que eles estão superpostos com os mestrados acadêmicos, porque no caso do mestrado profissional em ensino de física e os mestrados acadêmicos em ensino de física, há superposição de produção, né? Qual é a diferença de fato entre eles? Isso seria muito bom, saudável a gente discutir. Mas quando o mestrado veio, ele se tornou, haviam vários mestrados profissionais no Brasil. Não era só o mestrado em rede. Em algum momento, por decisão política, as bolsas foram todas para o mestrado em rede, todos os outros mestrados feneceram. E, com justeza, o mestrado nacional cresceu, e a gente pode ver a exuberância dele agora em todos os lugares do Brasil, uma necessidade fundamental de espalhar o ensino de física pelo Brasil. Mas a resistência nunca foi ao mestrado profissional como mestrado profissional, mas essa escolha como a única solução como mestrado profissional frente a outros. Então, a bolsa que você está falando que as pessoas não têm, além de todas as condições que você narrou sobre é preciso que a pessoa esteja no mestrado em rede. Se ela estiver em outro mestrado profissional, que não é o em rede, não vai ganhar bolsa. Isso tornou o mestrado em rede em ensino de física a grandeza que tem, porque o investimento foi basicamente nele, né? Eu acho uma discussão muito importante, e eu estou aqui até meio trêmulo, porque eu sei que é 10 anos da comemoração do mestrado. Mais uma vez eu parabenizo, mas eu acho que nesse momento a gente tem que começar a dizer, olha, a pressão da área de pesquisa e ensino de física, ela dizia respeito a uma determinada condição histórica, né? Hoje o mestrado profissional está aí, levantou voo, etc. e tal. A gente precisa discutir do ponto de vista epistemológico o que é que está sendo produzido, como está sendo produzido e qual o sentido dessa produção para a crise educacional que a gente está vivendo, né? Então, mais uma vez, eu parabenizo, me desculpe esse comentário final, eu agradeço a atenção. A última pergunta, e, gente, rapidamente, porque nós já estamos com o tempo estourado. Rogério, do Instituto Federal do Maranhão, Universidade Federal do Maranhão. Uma vez eu conversava com o reitor e ele reclamava que o curso mais caro da universidade é o curso de física. E eu ficava repetindo, mas por que? Ele disse assim, porque no curso de medicina entra 80, forma 79, se tu pegar o tanto que eu gastei e o tanto que saiu, se eu pegar o de física, entrar 40, sai 2, o custo vai ser muito alto, né? E no final das contas, esse custo ele acaba se refletindo na nossa sala de aula, quando a gente, como docentes e como estudantes que passamos por lá, a gente não consegue motivar novos estudantes a entrar em física. Então, o ensino de física, para além de qualquer situação, acho que a gente tem que repensar, nós como professores, como é que a gente pode trazer massa estudantil para as nossas graduações. Porque sem graduação, ser um estudante inspirado no ensino médio para fazer física,
não tem graduação em física. Se não tem graduação em física, não tem pós. E aí, daqui a pouco, o prédio que está com um telhado muito bonito está ruindo, pelo seu baldame. Obrigada. Não, comentários pertinentes. Pessoal, acho que essas discussões são todas muito ricas, né? Então, convido a gente a continuar essas discussões no nosso coffee break, nas discussões que vão seguir o pôster, os produtos educacionais, mas ela não acaba, está longe de acabar. Então, agradeço a nossa mesa, agradeço ao professor Moreira, a professora Deise, a professora Silvana, aos comentários. Agora vai ter o coffee. Esperem um pouquinho, rapidinho, que a gente vai ter, durante o coffee, a sessão de pôsteres e exposição de produtos educacionais. E a gente também vai ter o sorteio dessa camiseta, que foi desenhada, pintada à mão pelo Marinaldo. Marinaldo, levanta aí, dá um oi. Marinaldo, físico e artista. Marinaldo é estudante de física da UFPA, da Universidade Federal do Pará. Fez esse mimo para a gente, vai ser sorteado, então vão lá, participem. E vamos ver quem vai ser o sortudo, né, que vai ganhar essa camisa muito linda. Então é isso. A próxima atividade será o grupo de trabalho lá nas salas da FE1. E aí os trabalhos irão começar às 17h30, 5h30. Ok? Esperamos vocês lá. Muito obrigada.